Hoje a gente vai ensinar sobre identidade e como a identidade nossa é afetada, como a nossa falta de identidade afeta a nossa ansiedade, certo? Muitas vezes a gente não tem noção da nossa identidade, né? Infelizmente, a gente passa batido. A gente acredita que a nossa identidade é onde a gente nasceu, ou por causa dos pais que a gente teve, ou por causa da nossa história, mas nem sempre é verdade isso. A nossa identidade tem a ver com um pacote inteiro de características e a nossa história que vai formar a nossa identidade, mas também muitas das nossas escolhas, né? Bem-vindos! Muitas das nossas escolhas são a nossa identidade, que formam a nossa identidade, né? Tem a história da Joyce Meyer, né? A Joyce foi uma mulher que foi estuprada pelo próprio pai, infelizmente, e ela sofreu muito. E ela era uma pessoa extremamente perturbada. Ela conta o testemunho dela que o pai dela maltratou ela demais, eles eram alcoólatras. Então, essa mulher, ela teve o primeiro casamento, foi um casamento muito difícil. Ela teve 4 filhos, tinha muita briga, muita discórdia. E foi quando ela conheceu o Dave, né, que é uma esposa dela, um homem maravilhoso com quem ela se casou, um homem de Deus, que se apaixonou por ela loucamente, se casaram dentro de 2 semanas. Quando ele casou com ela, ele apaixonou com ela, ele percebeu que tinha alguma coisa. Ele falou assim: o que tem de errado com você? Tudo você briga, tudo você tem um argumento, tem alguma coisa de errado. Porque ele era uma pessoa que ele já tinha uma identidade bem formada, né, em Cristo. E ela ainda não. Então ela começou, pela influência dele e esse interesse também dela de estudar a palavra de Deus, e começou a descobrir a identidade dela. E foi a partir dela começar a estudar e também dar aulas, ela deu muito culto em casa, muitos estudos bíblicos em casa, que aí ela começou a descobrir a identidade dela. Agora, quando você olha na história de vida dela, ela tem um irmão que foi um adicto. Ele, infelizmente, ele foi um homem viciado, e ela por muitas vezes colocou ele sob cuidados, né, profissionais, tratamentos, e ele até ia, mas depois ele caía de volta no mesmo erro, na mesma fragilidade e fraqueza que seja, né, vício. Então, esse homem, ele por muitas vezes ela colocou para trabalhar com ela no ministério, né? O Dave ajudou, a família toda apoiou, tentaram trazer ele para perto. Contudo, nem sempre, né, é o que as pessoas fazem que nos traz para a cura, né? A gente também tem que fazer escolhas. Então, esse homem, ele de vez em quando ele sumia, né? Ele sumia para as drogas. E quando ele foi encontrado pela última vez, ele foi tido como indigente por alguns dias, até que descobriram a identidade dele dentro de um prédio abandonado. Ele teve overdose e faleceu. Então, eles vieram da mesma história, mesmo pai, mesma mãe, né? A Joyce Meyer e o irmão dela, que eu não... acho que eu me lembro o nome dele, acho que também é David. E aí, esse homem, ele morreu como né, um viciado, uma pessoa... Então, ela fez escolhas com a mesma história. Ela foi mais estuprada que ele, pelo próprio pai. Ela foi muito mais maltratada do que ele, mas ela fez escolhas de querer uma vida saudável, querer ter a identidade dela em Cristo, né? E ele se perdeu. Ele se perdeu em todo o mal que fizeram para ele. E esqueceu o valor, né? O potencial dele. E aí ele se perdia naquilo e morreu com overdose, infelizmente. Então, a gente tem que entender que a nossa identidade não tem só a ver isso. A mesma história, passaram pelos mesmos problemas, mas com escolhas diferentes, ok? Então, hoje a gente vai falar bastante sobre identidade. E a nossa identidade, uma das perguntas que respondem a nossa identidade é quem você é, para que você está aqui, qual é o seu propósito nessa terra, né? Você tem valor?
ou você não tem valor, né? Aos seus olhos. Muitas coisas que dão valor pra gente, ou que a gente entende que dá valor pra gente, são palavras, né? Que são faladas, que são proferidas para as nossas vidas. Às vezes nossos pais, parentes falam coisas que não são verdadeiras a respeito de nós. E aí aquilo se torna um alicerce do qual a gente começa a acreditar, realmente eu não tenho valor, realmente eu não vou ser ninguém, né? Palavras negativas aliás, que esse é o plano do inimigo para nós, que é totalmente destruir, distorcer a nossa identidade. E outra coisa que também tanto nos dá valor, quanto se a gente não souber fazer, vai tirar a nossa identidade, nossos valores, nossos talentos. Tudo aquilo que você tem como talento, e mesmo se você não foi atrás, digamos que você não teve a oportunidade de conhecer, de aprender, né? Coisas diferentes, se expor a coisas diferentes, né? E aí você não sabe se você tem talento para cuidar de cavalo, ou para cuidar de moda, ou, entendeu? Você também não se expôs. Por isso que a faculdade, às vezes quando você entra na universidade, não faculdade, mas a universidade, no caso, ela te expõe a filosofia, né, a matemática, o português nível mais alto, o inglês no caso, e faz com que você abra a sua mente, para você entender, nossa, tem várias opções, e daqui que eu posso realmente pegar um trampolim e saltar para o meu propósito, para o que eu queria, o meu sonho. E aí você começa por isso que é bom também escolher uma profissão depois que você tem mais noção da sua identidade. Porque muitas pessoas, elas baseiam a sua identidade no que elas precisam agradar aos outros. Entendeu? Então é outro problema aí. Porque a mãe ou o pai, tinha o sonho de ser bailarina e coloca na sua cabeça que você tem que ser bailarina, mas você não era pra ser bailarina, você era pra ser cozinheira. Você ama cozinhar, sua paixão, mas você estudou ser bailarina a vida inteira. Agora você vai ser bailarina. Não é bem assim. Ai, desculpa, caiu a tampinha. Então a gente vai chegar lá. Os seus talentos falam sobre a sua identidade. Agora lembra, se você não sabe, não tem a menor noção do seu talento, pensa no que te tira do sério. O que é que faz você ficar bravo? O que é que, sabe, te deixa nervoso? Geralmente é algum assunto assim, injustiça sobre alguma coisa, ou a beleza, falta de beleza, falta de um cuidado, sabe? As pessoas da moda, as pessoas da arte, vem a beleza, né? Ou no caso a beleza da música, ou a beleza, entendeu? É a beleza, né? Outra coisa que também pode falar sobre a sua identidade é medos. Alguma coisa que te dá muito medo pode ser a raiz da sua identidade, do seu grande talento nessa terra. Porque muitas vezes, você vê na história de muitas pessoas, por exemplo, Oprah Winfrey, ela foi uma mulher extremamente maltratada, extremamente humilhada, foi estuprada, passou por tanto sofrimento. E ela levantou a bandeira para defender a cura do coração. Mesmo que eu não acredito na forma com que ela tem levantado essa bandeira e as crenças dela, né, eu sei que ela é um bom exemplo de pessoas que encontraram em si, dentro do seu sofrimento, dentro da sua dor, algo para ajudar o próximo, para ter um propósito na vida dela, né? Então, outra coisa que te dá identidade é assim, por exemplo, como que eu vou explicar isso? Digamos que alguém, né, alguém da sua família, você se identificou com essa pessoa e falou, eu vou ser como ela, né? Aí, ou a mãe colocou na sua cabeça e você ser como essa pessoa, você é médica, digamos assim, você é médica. Só que dentro de ser médica não é a sua paixão. Então você vai fazendo aquilo porque você acha que é aquilo que você tem que fazer na vida e tal. E vai fazendo, né? Vai fazer residência, vai ficar todo aquele tempo de investimento e tal. Mas, o que acontece? Quando existe
essa falta, né, de paixão que a pessoa faz para agradar o próximo, ela começa a sentir um vazio, começa a sentir que tá faltando alguma coisa. Existe uma tristeza na alma dela e ela não sabe nem identificar o que é, porque ela também nunca ouviu o coração dela, nunca parou pra ouvir. Poxa vida, será que eu queria era surfar? Será que eu queria era... Entendeu? Nada a ver, o negócio nada a ver, né? Aí, o que acontece? A identidade dessa pessoa acaba sendo construída dentro de uma tristeza, de uma amargura, e ela começa a ficar dark, entendeu? Começa a ficar assim, buscar de alguma forma esquecer. Então, por exemplo, esquecer com álcool, esquecer com as drogas, esquecer com compras, com gastos, né? Esquecer com apostas, esquecer, sabe? Eu tenho uma pessoa conhecida que tenta esquecer com álcool e mesmo trabalhando, ele está sempre se alcoolizando e ele está prestes a perder o emprego pela 20ª vez. Por quê? Porque a pessoa quer sempre esquecer da sua dor, ao invés de ir atrás, tentar descobrir onde dói, o que dói, por que dói, vamos curar. Não, a identidade dele está afetada por algo que aconteceu no seu passado, alguma coisa fizeram a ele ou deixaram de fazer para ele, tá? Então, ou a negligência ou o abuso, né, fizeram ou deixaram de fazer, fez com que esta pessoa simplesmente perdesse sua identidade. Como ela não tem identidade, ela acredita que a identidade dela é ser enfermeira, que seja, aí vem aquela dor. Como ela não consegue calar essa dor, ela quer esquecer através das drogas, da televisão, das compras, né? Exemplo, né, que eu te falei, compulsividade. Se você tem tendência de limpar demais, fazer alguma coisa demais, qualquer coisa demais, tudo que é obsessivo, pensa medo demais, angústia demais sobre alguma coisa, limpa demais, tudo que é em excesso, ok? É uma compulsividade, que é a mesma área do seu cérebro que refere-se a drogaditos, a droga, ok? Então você é tão viciado quanto um drogadito, mas não fique triste, porque dá para sair disso. O que você está tentando fazer é esquecer da sua dor. Tá? Então vamos continuar. A identidade bem estabelecida diminui a ansiedade de forma bem fácil. Todas as pessoas da minha clínica que vêm, que estão com ansiedade, a primeira coisa que a gente trabalha é a identidade. Sutilmente a pessoa começa a entender, eu vou entrando nas nuances dos seus sonhos, desejos, né? O que queria ser, o que quer, tal. Aí ela começa a ter valor, dar valor, né? Para si e para o que quer, o que queria, sempre sonhou, ok? Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Qual é o seu self verdadeiro? Quem é você verdadeiramente? Quem é você quando ninguém olha? Quando ninguém está lá? Quem é você, né? Descobrir, a gente tem que descobrir nosso potencial através de, por exemplo, o que você que não sabe qual é a sua paixão? O que você lê, ou estuda, ou quer aprender sem ninguém pedir? Você faz de graça. Tem a ver com o seu propósito nessa terra, tá? Então lembra, qualquer bandeira que você levantar tem a ver com o seu propósito nessa terra. Toda bandeira que você levantar, não, eu acredito que os conservadores. É os conservadores, aí o outro é os outros, né? Então assim, a bandeira que você levantar tem a ver com a sua identidade. Lembra disso. Mas a gente vai hoje agora falar um pouquinho sobre a sua identidade baseado no Criador. Porque veja bem, se eu tenho uma invenção, né? Vamos ver essa invenção aqui, ó. Essa invenção foi uma invenção genial, mas quem não sabe para que serve, não vai saber que você olha para isso aqui, você não sabe para que serve, a menos que alguém te ensine para que serve, né? Você olha, você nunca vai lembrar de um negócio de ferro desse que tem a ver com papel, que tem a ver com grampear, tem a ver com, né, fazer algo ficar mais prático. Então, o inventor disso aqui é quem sabia para que servia.
Se ele morresse, no dia que ele inventou isso aqui, a outra pessoa que tivesse lá, que não soubesse o que ele estava tentando fazer, não quer saber para que serviu, eu acho. Porque isso aqui é tão difícil de discernir, grampeador, né? A mesma coisa acontece com a gente. Você foi criado para um propósito lindo e maravilhoso, incrível. Alguns de vocês até sabem o seu propósito. Só que quem vai saber a melhor forma que você vai vivenciar esse propósito é Deus. Foi Ele quem te criou. Ele é o inventor, né? Ele vai dizer para que é, o que Ele colocou, qual é a chama que Ele acendeu dentro do seu coração, né? Então, que é engraçado que quando a gente atende as pessoas e a gente começa a aumentar esse radar de entender, de saber o propósito das pessoas, que é a coisa mais linda, você começa assim, sabe, saber encontrar a dor, e da dor você encontra o propósito da pessoa, é muito lindo. E aí a pessoa chora na mesma hora. Aí tem gente que fica até sem graça, fala, não sei por que eu tô chorando. Eu falo, claro que você tem motivo de estar chorando. Isso te traz tristeza, porque você nunca conseguiu chegar a fazer isso que você sempre sonhou e quis, né? Você não sabia, você não tinha se encontrado ainda, né? Você tá começando a encontrar, olha que lindo, né? E as lágrimas se tornam ali um momento de verdade. As lágrimas estão falando, o coração tem uma verdade, eu ouvi, né? Então, a tua identidade, ela é formada através dos seus pais, da sua história, do que fizeram ou deixaram de fazer para você, né? Deixa eu contar uma história. Em Geórgia, em 2011, não, 2000 e... Ai, não, gente, não lembro se é 2011 ou 2001, desses dois. Foi encontrado um homem que ele tinha sido... Bateram nele até ele desmaiar, perder a consciência, e jogado em Geórgia atrás de um Burger King. Encontraram ele e chamaram a polícia e tentaram encontrar, né, melhorar, né, cuidar dele, levar para o hospital e tal, para saber quem ele era, para chamar familiares, tudo. Mas o homem teve amnésia total. Ele não lembrou nem o nome dele, nem de onde ele era, não lembra nada. E esse homem ficou anos sem saber quem ele era. Ele não tinha, ninguém sabia o nome, nem ele sabia o nome dele. Ele saiu do hospital, já estava bem, mas não sabia quem ele era, não sabia da família, não sabia nada. E ninguém da família reivindicou ele. Ninguém, eles colocaram ele na televisão, colocaram ele no programa gente, vários programas, jornais, fotos, para ver se alguém reclamava esse homem, e ninguém reclamava esse homem, né? Aí até o FBI entra na história, ninguém descobriu de onde veio esse homem. Foi passando 5 anos, 7 anos e tal. Quando deu 11 anos, uma mulher que já há 2 anos estava estudando DNA dele, encontrou que ele vinha de Louisiana e que a família dele estava em Louisiana. Aí, isso aconteceu agora. Encontraram o homem agora, gente, ano passado. Louisiana. Aí ele achava que o nome dele era Benjamin. Aí foi descobrir que era outro nome. Ele achava na cabeça dele, na memória fraca que ele tinha da amnésia, ele achava que o nome era outro nome, o nome dele, não tinha nada a ver. E esse homem tinha sumido desde 1970. Por isso que ninguém reclamava ele, porque, não sei se é essa palavra em português, mas, né? Ninguém reconheceu ele nos jornais e nada da família dele, porque ele tinha totalmente outro rosto. Ninguém pensou achavam que ele tinha morrido. Ele já tinha se distanciado da família há tanto tempo que ninguém pediu, né, para ele voltar para casa. Ok? Então isso acontece. E é isso que o inimigo quer fazer conosco, né? Tirar a nossa identidade, dissipar a nossa identidade, ao ponto da gente não saber nem de onde a gente veio, para que a gente foi colocado nessa terra, qual é o nosso propósito aqui. O inimigo, ele quer roubar a nossa identidade para distorcer quem você era para ser outra coisa que não tem a ver com quem Deus fez você para ser. Ok? Então, as coisas que mudam e distorcem a nossa identidade são a opinião das pessoas, né? Palavras negativas, palavras condenadoras. Outra coisa que distorce a nossa identidade é a dor, tá? A dor, toda dor que a gente passa na nossa história, principalmente a vergonha, distorcem a nossa identidade. Dentro da dor tem o ressentimento, tem a amargura, né? Tem a raiva, tem a culpa.
E assim, tendo dor e segurando, né? Você pode segurar a dor, como você pode liberar e perdoar, né? Você tem essas escolhas. Na vida você pode continuar magoado se você quiser, tá bom? Pode continuar se você quiser, não vai fazer bem, não. Mas, se você escolher perdoar e deixar pra trás o que ficou, pra você seguir a sua vida, vai te deixar mais leve e vai fazer você entender e encontrar o seu propósito, porque a dor impede a gente. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Você chega numa enfermaria com a perna quebrada, você vai conseguir preocupar com outra coisa? Não dá. Se a dor está forte na sua perna, você não consegue concentrar em mais nada. Você só quer cuidar daquela dor. É bem simples. Então, o que o Senhor ele quer fazer? Ele quer que a gente ele quer tirar a nossa dor. Mas ele só vai ajudar que a nossa dor saia ressentimento, mágoa, amargura, tristeza, até com o próprio Deus. Tem gente que fica triste com Deus. Ah, Deus, porque agora teve muitas mortes de Covid. Muitas pessoas morreram. E muitas pessoas, na hora da morte de alguém, culpam a Deus. Né? Não, em um determinado ponto do luto, é bem comum a gente culpar a Deus. Né? Então, o que acontece? A gente se distancia da verdade, do Criador do mundo, por causa de crenças, por causa da dor, por causa da mágoa, por causa da amargura. Né? Então, o que o Senhor quer para nós hoje? O Senhor quer tirar a nossa dor, para você conseguir saber a sua identidade, reconhecer para que você foi colocado nessa terra. Conheci uma pessoa recentemente, extremamente interessante para mim. Ele, assim, pensa numa pessoa assim, eu fiquei, uau, diferente, incrível. E com todo o sofrimento que essa pessoa teve, ele se tornou um pai, assim, uma visão, uma figura paterna, que de certa forma, ele tem sido uma figura paterna para mim, e o Senhor me revelou isso, e eu falei isso para ele. E por mais que a gente nunca tenha se conhecido, olha que interessante, né? Eu conheci a esposa dele, trabalhamos juntas, eu fui tradutora dela numa convenção, e pessoas de Deus, pessoas maravilhosas do Rio de Janeiro. E aí, ele é um pastor, mas ele nunca teve pai. E a mãe dele não cuidava dele. Não era uma mãe presente, também tinha muitos filhos, muito sofrida, também não tinha como, né, fisicamente tá lá. Então, Deus deu no coração dele, dentro da dor dele, nasceu o propósito de vida dele, que é ser pai. Ele falou, nunca eu vou deixar um filho meu se sentir sem pai. É lindo isso, que da dor nasceu uma flor, né? Do sofrimento nasceu algo lindo. E Deus é assim, Ele faz as coisas novas, né? Qual é a sua dor que Deus vai transformar em algo lindo? Pensa nisso. Então vamos lá. Dentro da dor, a dor é que tira a sua identidade. Dentro dela, amargura, raiva, culpa, vergonha, ressentimentos. Então a gente tem que se livrar dessas dores, pedir ao Senhor, meu Deus, me ajude, eu quero viver bem, eu preciso ter uma vida abundante, uma vida feliz, né? Uma vida leve. A gente falou de leveza janeiro inteiro, né? Uma vida leve. Outra coisa que distorce a nossa identidade é a mídia. Não, português. Agora, porque ela traz questionamentos pra gente. Por exemplo, a mulher, ela tem muita dificuldade da aparência. Eu tenho que ter aparência perfeita. Eu atrasei aqui minha ligação por causa de maquiagem. Eu não estava maquiada e eu não posso entrar na live maquiada. Bobeira. Me atrasou por bobeira. Então, assim, a gente... Não era só isso também. A câmera não estava funcionando, tá bom? Não era só isso. Mas a mídia que coloca dentro da sua cabeça questões. Por que você não é assim como ele ou como ela? Por que você não se veste como ele ou como ela? Por que você não tem isso que ele? Então, levanta dúvidas na sua cabeça. Será que eu deveria ser mais ou menos? Será, né? Então, a gente não está baseando a nossa identidade, quando a gente ouve a mídia, na verdade.
né? A gente está baseando em crenças, né, colocadas aí, né, na cultura fora. E dentro dessas falas, são falas que, veja bem, se você pode escolher ouvir as falas do inimigo ou as falas de Deus, certo? As palavras proferidas sobre a sua vida, você pode acreditar nas boas ou nas más. A Bíblia fala bem claro aquele versículo, né? Coloquei diante de você a bênção e a maldição. Escolhe a vida e a morte. Escolhe a vida, né? Então, o inimigo tem algumas falas sobre você que tem mentido na sua cabeça e você tem acreditado. Mas hoje a gente vai falar sobre coisas bem básicas da palavra de Deus que vai ajudar você a melhorar a sua identidade, diminuir a sua ansiedade e você viver uma vida mais leve. Grandes promessas de Deus na palavra dele, né? O inimigo quis colocar na sua cabeça que você não tem valor, mas Deus claramente fala que a gente tem valor. E a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. O inimigo sempre tá querendo te colocar vergonha. Porque sua casa é boa o suficiente. Ou a seu filho, ou o seu trabalho, ou o seu dinheiro, ou isso ou aquilo. Não, você é bom o suficiente, tá? E porque Deus, ele diz, ele pagou um preço na cruz, não é de graça, né? Você não consegue, ou você nunca vai conseguir. Quem vai dizer que você não vai nunca conseguir é só Deus. Porque nessa terra, só Deus vai saber dizer que a gente não pode conseguir, que nem a gente sabe direito. Teve uma história de uma mulher que o filho dela estava debaixo de desses carros bem pequenininhos mesmo, bem micro. E ele ficou preso, acho que na rodinha, e ela levantou o carro. Uma mulher do meu tamanho, tá um pouco mais magra, menor um pouquinho que eu. Ela levantou um carro. Então a gente não sabe o que a gente é capaz de fazer, né? A dor, o medo, o susto fez ela levantar um carro do chão. Claro que dali ela foi pro hospital, mas ela levantou o carro, entendeu? Uma das ferramentas que o inimigo usa é a repetição. Você não consegue, você não vai... uma das dificuldades dos brasileiros nos Estados Unidos, você não vai aprender inglês. Mentira! Todo mundo aprende inglês no planeta Terra, por que você não vai conseguir aprender? Qual que é a dificuldade? Não tem. A gente vai aprender, vai conseguir, né? Então começa a falar o contrário. Eu vou aprender inglês. Hello, Jesus loves me, e pronto, e começa. Ok? Essas mentiras são a base da sua falta de identidade, que você ainda não encontrou o seu propósito, que traz insegurança. Por quê? Porque quando você não sabe quem você é, o medo do outro faz com que você comece a se questionar. Será que eu tô falando a coisa certa? Melhor eu ficar quieto, porque se eu falar alguma coisa vai estar errado, né? E aí ele te impede, o medo, né? É o medo que impede a gente de viver uma vida plena. Vamos lá, 1 Pedro 2, 9 e 10 diz assim: vocês, porém, olha o que Deus fala quem você é. É lindo esse versículo. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vocês, porém, são povo escolhido, um reino formado por sacerdotes. Você é sacerdote, uma nação santa, um povo que pertence a Deus. E o propósito de vocês é proclamar as obras maravilhosas daquele que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antigamente, presta atenção, vocês não eram ninguém, mas agora são povo de Deus. Olha que lindo. Antigamente você não era ninguém, mas agora você é escolhido por Deus, né? No passado vocês não recebiam misericórdia, mas agora recebem misericórdia de Deus. Olha que lindo. Então, o que Deus fala sobre nós? Primeira coisa que Deus fala sobre nós, e são 5 coisas que eu vou ensinar vocês, 5 bases, né, que a gente tem que ter e não esquecer, deixar bem claro quem você é e o que você nasceu para ser e fazer, ok? Primeira coisa, nós somos escolhidos. Você não precisa fazer nada para ser escolhido por Deus, você já é. Okay? Se você está ouvindo a minha voz, você já tenha certeza que você é escolhido por Deus.
O oposto disso seria a rejeição, né? Então, se você não é escolhido, você é rejeitado. Lembra quando você jogava joguinho lá com as crianças e você não era escolhido para jogar? Então, você era rejeitado, né? Então, o oposto da escolha, quando alguém não te escolhe, não quer dizer que você não é que você é rejeitado. Um exemplo é a pessoa chega na sorveteria, ela quer sorvete de chocolate. E lá está do lado dela o sorvete de vanila. Ou flocos, né? Ou morango. Mas ela quer chocolate. Ela só quer chocolate. Então quer dizer que a vanila e o morango são rejeitados e só o chocolate, que é o queridinho? Não. Quer dizer que a pessoa queria chocolate. Simples. Você não é escolha de alguns, mas você é escolha de muitos. Então isso acontece. Às vezes a gente acredita, baseado no que acontece ao redor, as pessoas ao nosso redor, que a gente tem menos valor porque as pessoas não nos chamaram para uma festa, ou as pessoas não fizeram isso ou aquilo. Mas isso não tem a ver com você, tem a ver com ela. Você sempre vai ter valor. Você é escolhido. Lembra lá, 1 Pedro 2,9. Você é escolhido, ok? E você pode ir muito longe com esse sentimento de ser valorizado, tal como você pode ir muito longe do seu propósito com o sentimento de rejeição, ok? Então, te dou um exemplo. Uma palavra de ânimo faz a gente andar quilômetros, às vezes, na nossa vida, os nossos propósitos, né? Uma pessoa que olha pra gente e vê o nosso valor, nossa, anima, você fala, nossa, eu tenho até vontade de fazer isso, aquilo. Por quê? Porque lembrou o seu valor, alguém te viu o seu valor, quão importante, especial você é, e aí você corre quilômetros com aquele ânimo. E a mesma coisa acontece com a rejeição. Quando existe o sentimento de rejeição, o sentimento que você é menos, não o suficiente, também aquilo te impede. Você fala, nossa, eu nem vou tentar, porque eu vou tentar pra quê? Se eu já sei que eu não sou. Entendeu? Então, quando esse versículo de 1 Pedro 2,9, eu quero que você grave, por isso que eu tô repetindo, fala que nós somos escolhidos, é porque nós não somos rejeitados. De forma clara, nós somos escolhidos, né? Como nação eleita, né? Outra versão fala que nós somos nação eleita. Vamos lá. Nós sabemos também que não somos rejeitados pelo que diz em Efésios 1,4. Ele nos escolheu antes mesmo da criação do mundo. Deus nos escolheu antes de escolher fazer os planetas e as ondas do mar e os peixes e os pássaros, né? Tem um dos meus posts fala sobre aquele versículo que o Senhor, ele deixa as flores, né? E os pássaros, né? Bem cuidados, porque que ele não cuidaria de você? Quão mais precioso você é que os pássaros, né? Então, nós somos valiosos. E essa é a primeira crença que eu quero que você tenha. Você quer saber o seu propósito? Quer diminuir a sua ansiedade? Primeira coisa que você tem que acreditar. Eu sou valioso, eu sou valiosa, eu sou precioso, eu sou preciosa. E nada e nem ninguém toma o meu lugar. Cada pessoa tem o seu espaço, tem a sua doçura, né? E você tem a sua, ok? Nós somos impagáveis, sabia? Igual o Mastercard, não tem preço? Lembra aquele comercial? Então, nosso preço é imensurável. E não dá para mensurar, não dá para medir, não dá para ter estimativa. Nós somos inestimáveis. Sabe quando a pessoa vem para sua casa e fala assim, eu preciso fazer uma reforma assim, assim, assim. A pessoa vai fazer uma estimativa para você. Vai dar $20 mil para arrumar isso. E isso é uma estimativa, uma média de preço, né? O cara bateu o olho, ele já conhece, ele sabe, né? Nesse caso, no seu caso, de quem você é inestimável. Olha que lindo! Sabe por quê? Porque tudo aquilo que Deus fez para você e para mim diz que nós temos um valor inestimável. Né? E nós porque também outra coisa que diz que nós somos, quando a gente volta para 1 Pedro, fala que nós somos nação santa. Tudo aquilo que é santo, ele é separado, ele é algo que é santificado, ele é diferente, ele é precioso,
né? Então, nós somos nação do Senhor, escolhidos por Ele, separados. Quer dizer, tudo que é separado, tudo que, por exemplo, a Bíblia, aqui minha Bíblia, a Bíblia é sagrada, né? Ela é sagrada, ela é especial, ela é santificada, ok? A mesma coisa acontece com nós. Nós somos santificados ao Senhor, Ele nos santifica, ok? Então, tudo aquilo, o que te dá valor tem a ver não só com, eu acho, eu acredito, eu penso. Não, tem a ver com o Criador do universo, que pagou um preço altíssimo por você e por mim, para que nós possamos nos identificar filhos dele. Não criatura, filhos, né? A gente vai entrar em mais detalhe daqui a pouco. Outra coisa que faz algo ter valor é o dono. O dono de algo diz o valor dele. Vou te dar um exemplo. Você compraria, se você tivesse dinheiro e tivesse coleção de vestidos, você compraria um vestido da princesa Diana? Iria ser inestimável, ia ser caríssimo, né? Milhões, o preço de um vestido dela, sei lá, do casamento, um vestido de alguma noite especial de gala. Então, no caso, é o dono que faz o produto ter valor, certo? Ele teria valor, claro, mas por causa que era da princesa Diana, você pagaria um preço muito mais alto, tal como um sapato de um jogador, né? Tal como a bola de um futebol de um jogador, tal. É o dono. Uma das coisas que te dão valor é o dono, que dá valor para as coisas é o dono. Então, Deus é o nosso dono, né? Se você não tem certeza disso, fala, Senhor, seja meu dono, né? Perdoa os meus pecados, restaura a nossa ligação, eu quero estar bem com você. Eu preciso de um dono, Jesus. Então, o dono diz qual é o seu valor. Agora, outra coisa que diz o valor, outra coisa que diz qual é o seu valor é o quanto que as pessoas pagariam por algo, tá? Então, por exemplo, a minha casa tem um valor, digamos, $250 mil. Eu já fiz reformas, já coloquei coisas novas, eu continuo pagando o filtro da casa, a luz solar, a bomba de luz solar da piscina e tal. Aí, o que acontece? A casa valorizou depois que eu comprei, certo? Só que ela não vai valer nada além do que as pessoas querem pagar. O que as pessoas pagariam por essa casa, entendeu? A menos que tivesse algo excepcional nessa casa. Então, o seu valor tem a ver com quanto as pessoas querem pagar por você. Qual é o preço que foi pago por você? Jesus pagou o maior preço, a vida dele. Ele escolheu pagar o preço da vida dele para pagar o preço dos nossos pecados. Então, você é extremamente inestimável. É legal, né? Então, vamos lá. Isaías 43:4 fala assim, que lindo. Você é precioso para mim. Você é santo, extremamente valoroso. Olha que lindo. E o motivo de você ser valoroso é porque o teu pai, ele vai compartilhar tudo que ele tem para os seus filhos igualmente. Deus é um Deus justo. Ele é o puro amor, né? Ele é o amor. Você não precisa fazer nada para ganhar o amor dele. Você já não tem o que fazer. Ele já te ama de graça. É amor, é um amor que não pede nada, não espera nada. Ele já te ama. Então, isso vai dizer o seu valor. Qual é o seu valor? O seu valor é inestimável. Inestimável. Pelo preço que Cristo pagou na cruz, por quem Deus é. E claro, pela pessoa que você é também. Por quê? Porque tem muitas coisas boas a respeito de você também. Tem muitas coisas que têm defeitos. Todos nós temos, né? Então, o que te dá valor também é... Já falei isso da casa. É o amor. O amor que Deus tem por nós nos dá valor, né? Vou te dar um exemplo, tá? Quando você tá triste, lembra dos dias mais tristes da sua vida. O que te restaurou o ânimo, o que te trouxe alegria, o que te colocou de volta em pé, foi saber que alguém te ama. Foi saber que alguém espera algo de você, que seja seu pai, seja seus filhos, que seja sua carreira, que seja, não importa o que.
não é a carreira, mas é uma pessoa ali, pessoas, né? Eu tenho uma tia que ela tá dodói, ela tá passando por algumas dificuldades de saúde, bem sérias. E até acabou de mandar recado pra mim, eu amo ela. E ela mora no meu coração. E ela não é minha tia de sangue, mas ela é minha tia do coração. E ela é inestimável. Ela é inestimável, não tem ninguém que toma o lugar dela na minha vida. As palavras que ela falou pra mim, as poesias que ela falou pra mim, os conselhos, o carinho, o amor. Não tem nada que tome o lugar disso. Essa semana ontem eu tive uma paciente que ela tava falando sobre uma pessoa que trabalhou na casa dela, mas que eles pegaram tanto carinho pela família da moça que trabalhava na casa dela, tipo empregada babá, que ela chamava de madrinha. Ela virou a madrinha dela e ela morreu, a madrinha. E o padrinho também era tão amoroso quanto. Não, ela não, a madrinha não morreu, o padrinho morreu, que era, gente, era empregado, gente. Tem gente que desvaloriza as pessoas por causa que limpa a casa. O valor da pessoa não tá no que ela faz e o quanto ela tem de dinheiro, tá no carinho, no amor, nas pessoas em si. Pois eles deixaram um buraco tão grande no coração dela. Ela falou assim, meu padrinho, ela chorava ontem. Assim, meu padrinho foi uma pessoa que totalmente mudou, ela falou, me fez entender o que é um amor, amor que não espera nada de volta, amor, incondicional. O amor incondicional, ele nunca ficava bravo, eu nunca vi ele bravo com a minha madrinha. Gente, isso aí é um exemplo de vida, isso é uma doçura, isso aí você leva pro resto da sua vida. E a gente trabalhou aquela dor dela ontem, e eu falei, e você acha que se ele te visse hoje como você está hoje, as coisas que você já mudou, que você já melhorou, o que você acha que ele falaria? Ela falou as coisas mais doces, as coisas mais lindas, né? Então por quê? Porque ela aprendeu um pouco que é um amor incondicional, que coisa linda, né? Então, nós em Cristo, e também aqui na Terra nós temos muitas pessoas que nos amam, né? A gente não tem como amar incondicionalmente de forma plena. Vou te falar, eu no meu coração não acredito, porque nós somos quebrados, né? Como diz aqui em inglês, né? Nós somos pessoas que têm pecado. Mas eu acredito que muitos de nós conseguem demonstrar esse amor. Um amor lindo, um amor puro, um amor que comunica, ser incondicional em alguns momentos, digamos assim. Eu não vou ser tão tola em dizer que nós temos isso, porque eu acredito que só Deus tem isso. Mas ela disse com todas as palavras que ela sentiu isso do padrinho dela. Então, se você comparar esse amor desse homem, imagina, ou da pessoa que você sente que te amou de verdade, condicionalmente, multiplica isso em bilhões, porque em Deus, porque eternamente Ele vai nos amar, e antes mesmo de você existir, Ele já te amava e vai continuar te amando. Não tem o que você faça ou deixa de fazer para você perder ou ganhar mais o amor de Deus, né? Porque nós temos que sair dessa mentalidade de performance, acreditando que fazer as coisas vai fazer com que nós ganhemos mais amor de Deus. Não existe isso. Nós temos já o amor de Deus incondicional sem parar, né? Hebreus 2:11 fala assim: Jesus purifica as pessoas dos seus pecados, e todos quanto tanto ele como os que são purificados têm o mesmo Pai. Então ele fala que tipo assim, por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Imagina que a gente vai chegar no céu e a gente vai falar: oi Jesus, eu falo assim: oi minha irmã, oi meu irmão. Imagina que honra ser chamado de irmão por Jesus, coisa linda, né? Então, isso vai acontecer, né? Então, olha, Jesus não se envergonha de nós. Todos nós temos que lembrar, gravar, nós temos um amor em Cristo incondicional. E isso deve ser a base da nossa identidade. Que você é amado incondicionalmente, que você tem um propósito nessa terra. Ele não vai te amar se você orar mais ou orar menos, cantar mais bonito ou mais feia. O amor é igual. Na terra a gente aprende assim: eu te amo se. Eu te amo se você for bonzinho, eu te amo se você fizer isso ou aquilo.
Até, né, nos atendimentos, infelizmente, tem meninas que falam assim, ele me falou, se eu amasse ele, eu tinha que ter sexo com ele. Eu falei assim, amor, isso é amor? Pensa comigo. Eu faço a pessoa parar, você acha que isso é amor? Não parece amor, isso não tá com cara de amor, você tá com cara de outra coisa. O que você acha que é? Né? Eu faço a pessoa se questionar o que houve, o que ela aceitou como verdade, né? Se você me ligar tantas vezes por dia é porque você me ama, né? Veja bem, eu amo ela, olha, eu amo essa mulher porque ela é muito linda. Beleza, acaba, gente. E se a pessoa não conseguir te ligar 10 vezes por dia, ela estiver trabalhando? E se ela não quiser ter relação com você, né? Mas não antes do casamento. E aí, é porque não ama? Então, veja, Jesus, ele disse, eu te amo incondicionalmente e de forma infinita. É infinito o amor dele. E ele não muda de ideia. Deus, ele não muda de ideia. Ele não tem mau humor, não tem dias ruins pra ele. É perfeito. Então, as coisas, 5 crenças que eu quero que você saia daqui hoje bem claras na sua cabeça são: 1, para fortalecer a sua identidade. Se quiser fazer anotação, faça. 1, eu sou aceito, completamente aceito e até escolhido eu sou. Eu sou aceito. Número 2, eu tenho valor. Eu sou precioso, né? A gente vai falar sobre esse papel de ser precioso, de ser sacerdote já. Vou explicar mais sobre esse papel. Eu sou eternamente amado ou amada. Eu sou eternamente amado e amada. Eu sou totalmente perdoado. Todos os seus pecados são perdoados em Cristo. Pedir perdão é só pedir perdão e se arrepender de verdade, que o Senhor Deus, ele perdoa. Eu sou totalmente capaz. Eu vou falar sobre a nossa capacidade daqui a pouquinho. Você, voltando no segundo, eu sou valoroso. Dentro daquele versículo, eu vou repetir o versículo porque ele é muito lindo, maravilhoso, e está em 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são povo escolhido, um reino formado por sacerdotes, quer dizer, você é sacerdote, uma nação santa, um povo que pertence a Deus. E o propósito de vocês é proclamar as obras maravilhosas daquele que te chamou da escuridão. Você estava lá na escuridão, você estava lá, oh, quem que tá aí? Olivia, vem! Quem tá aí, ó? Catarine, vem! Ele te chamou da escuridão. Vem pra cá, ó, que tá clarinho. Né? Ele te chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Aí o versículo 10 fala assim: antigamente vocês não eram ninguém, mas agora são povo de Deus, povo meu. Né? Que lindo que ele fala, né? Então vamos seguir. Então, as 5 crenças, né? A primeira, lembra? Eu sou aceito. Segundo, eu sou valioso. Tá dentro dessa base de sermos sacerdotes. O que quer dizer isso? Toda e qualquer pessoa que conhece do amor de Deus pode representar a Ele, desde uma criancinha até, né, um adulto. Vou te dar um exemplo. Uma criança, ele é filho de um servo de Deus, né? Sempre aprendeu a orar quando tem dor de cabeça, dores e tal. Sempre aprendeu a orar. E ele estava na escola e a amiguinha estava com dor de cabeça. Aí ele falou assim, aí estavam na hora do lanche brincando, eles sempre brincavam juntos. Um menininho, gente, 6, 7 anos. Aí a menina falou, eu tô com dor de cabeça, não consigo brincar. Aí ele falou, não, eu oro por você, não tem problema. Aí ele orou, a dor de cabeça passou na hora. A questão toda é que o Senhor Deus, ele protege os seus e ele não gosta de confusões, dessas confusões de crença. Quem tem poder é Deus, não somos nós não somos nada, sem ele nada somos. E é por isso que eu quero que sua identidade esteja baseada em quem ele é. E não é o que diz, não, o que não diz na palavra dele, o que diz na palavra dele a respeito de você, tá? Nós somos sacerdotes. Essa criança foi usada, ele foi sacerdote naquele momento. Ele foi um representante dos céus ali, orou pela vida da amiguinha dele. E ela foi curada de dor de cabeça. E você também. Onde você estiver, você pode ser um representante dos céus. Ou o que você tiver, você pode ter uma palavra de amor, de carinho, né? De ânimo para as pessoas. O que em Atos diz claramente que nós temos que fazer? Atos 26, 18 fala assim: você deve abrir os olhos dele
deles, para que você possa ter os pecados perdoados e eles serem chamados para serem amados, recebidos e aceitos em Cristo. Então, dentro desse versículo 26, capítulo 26 e 18 de Atos, fala que nosso propósito é ser bênção para as pessoas, né? Fala, Senhor, Ele perdoa o pecado, Ele transforma, Ele redime, Ele liberta, fala do amor dele e as pessoas vão querer conhecer a Deus através da sua vida. Tem pessoas que só você vai alcançar. Eu nunca alcançaria. Só você. E só você tem acesso a essas pessoas. Então, não deixa de falar do amor de Deus ou orar, oferecer uma oração para as pessoas. 2 Coríntios 3, 5 e 6 fala: a capacidade que está em nós vem de Deus e Ele quem nos fez capaz de servir a Ele. Até para servir a Ele, Ele nos capacita. Ai, que lindo, Jesus é lindo. Muitas pessoas não precisam sentir sentir que é verdade. Por exemplo, a gente está muito baseado em sentimento. É a nossa base. Então a gente acredita que eu não tenho valor porque eu não sinto que eu tenho valor. Mas o valor não tem a ver com o seu sentimento. O valor tem a ver com provas bem claras que você tem valor, né? Que o Senhor Deus, Ele mandou o Filho dele para morrer na cruz aqui por nós, para pagar o preço dos seus pecados. O seu valor é claro a partir de várias pessoas da terra, né? Se não a sua mãe e seu pai, se você não foi bem acolhido na sua família, né? Se você teve uma situação de rejeição na sua casa, você pode se basear. Por exemplo, as pessoas que vão para a ponte, para pular da ponte. Todo mundo que está ali vai querer parar ele, vai querer impedir, porque tem valor. Todos sabemos que você e eu temos valor. Às vezes o inimigo quer colocar na sua cabeça e fazer você distorcer a sua identidade, começar a acreditar em coisas que você não é, né? Então a gente tem que lembrar que é que Deus me fez para ser nessa terra. Questione isso, tenta encontrar isso. E isso está dentro das suas paixões, da sua maior dor ou do seu maior desejo. E se você nem lembra de maior dor, de maior desejo, dos seus sonhos, realmente a gente precisa começar a olhar um pouquinho para dentro, ver o que está acontecendo. Você está baseando no que você faz só para agradar os outros, né? São questionamentos que você tem que levantar para você. Fala assim, gente, será que eu estou vivendo só para agradar os outros? Não tá legal, né? Então, a Simone sorrindo, né, Simone? É verdade, né? Todos nós sabemos que é assim. Então, a gente não pode viver assim, né? Porque ouvimos outra crença que a gente não pode ter é não ouvir as vozes negativas, condenadoras da mídia, das pessoas que falaram coisas contra você. Você não é capaz, você não é isso, você é insuficiente. Mentira. Ok? Elas mentiram para você. Porque nós temos que ouvir a voz da verdade. O que a Bíblia fala de forma bem clara? Em Filipenses 4,12. Todo mundo conhece esse versículo. Tudo posso naquele que me fortalece, né? Ele não diz quase todas as coisas eu posso. Algumas coisinhas eu posso. Não, ele fala tudo posso. Mas é interessante que ele fala isso depois desse versículo aqui, ó. Sei estar abatido. Eu sei ficar triste. Eu sei também ter abundância. Ou abatido, sofrendo, entendeu? Eu sei viver em abundância, porque ele era um homem rico, Paulo. E em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído. Então ele sabe viver bem, rico e simples, ok? Sou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. E aí que vem o versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Então, quer dizer, a pessoa só usa esse versículo às vezes, não sabe o contexto, né? Quando eu fiz teologia, diz assim que o contexto sem... como que é? O texto sem contexto é pretexto para heresia. Deu um twist na sua cabeça agora. O texto sem contexto, né? O resto é pretexto para heresia. É verdade. Então a gente tem que lembrar que quando Paulo ele falou tudo posso naquele que me fortalece, ele está falando eu posso sofrer, como eu posso rir, eu posso ter riqueza, como eu posso ter pobreza, mas em tudo eu aprendi a viver satisfeito, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha que lindo, que profundo, né? A sua identidade está baseada em quem você é. E quem você acha que você é, quer ser também. Às vezes você ainda não é, mas você quer ser algo melhor.
Então essa sim é a sua identidade, ok? E à medida que você começa a entender as bandeiras das quais você levanta, nas coisas que você acredita, as crenças que você tem, os seus valores, o que é que te deixa, que eu já te falei, com raiva, o que te deixa, te tira do sério, tudo isso tem a ver com a sua identidade. Começa a investigar, começa a questionar as coisas que são as suas paixões, tá? Por exemplo, a minha paixão sempre foi, né, ser psicóloga e ensinar. As duas maiores paixões minhas. E meu desejo de ser psicóloga nasceu com a minha psicóloga quando eu era criancinha, doutora Sônia, que eu amo. Beijo, doutora Sônia, tia. Então, a tia Sônia, né? Eu chamava ela de tia Sônia. Ela era menininha, eu chamava de tia Sônia. E aí, a tia Sônia, quando eu tava com ela, eu me sentia tão assim, especial. Quando eu tava com ela, eu me sentia tão vista, tão importante, assim, sabe? Sei lá, tão especial com ela, que eu falava, nossa, eu quero causar esse sentimento nas pessoas. Né? E pode ser que eu não consiga fazer isso com todos os meus clientes. Pode ser que eu erre, porque eu não sou perfeita. Nunca quero, não vou ser. Mas minha intenção, meu coração é fazer com que a pessoa se sinta vista, ouvida e entendida. Né? Então, se essa é a sua paixão, vai atrás da sua paixão. Com as formas das quais você pode ajudar as pessoas, não é só sendo psicóloga, dá para trabalhar em RH, dá para trabalhar social services, serviços sociais, dá para... o que você ama? É a beleza? Por exemplo, eu tenho... Meu filho, ele gosta... Minha filha e meu filho, minha nora, né? E meu filho gostam de fashion, de moda, né? Daí eles vão atrás de moda e faz coisas de moda e são extremamente artísticos, criativos e tudo. Então, é lindo de ver. É lindo, lindo. Eles estão sempre criando. Ontem mesmo ela chegou aqui com um chapéu diferente. Então, assim, o que mexe com você? O que te deixa, assim, feliz? É o que vai te levar para a sua identidade, tá? E é na tua maior dor também, tem parte da sua identidade. Então lembra, a tua história vai dizer quem você é, mas ela pode dizer quem você não quer ser também. As tuas escolhas vão dizer quem você é e também pode ser que você não queira mais fazer as mesmas escolhas. Tudo que você gasta mais tempo investindo o seu tempo, tudo que você tudo que você investe mais tempo é aquilo que vai dizer o que você mais ama também. Ou você pode falar, não, eu tô gastando muito tempo com coisas que não tem a ver com quem eu quero ser, eu posso modificar. Então, o nosso cérebro é extremamente flexível, ele muda. Se você quiser mudar o seu comportamento, ele vai mudar. É só você começar a agir. Não vou ficar assistindo muito Netflix, fazendo maratona de Netflix. Não vou ficar mexendo em TikTok e Instagram o dia inteiro. Eu tenho muito o que fazer, muitas pessoas para eu ajudar, muitas coisas que eu quero trazer beleza e alegria e paz para a terra, e eu tô perdendo tempo com isso. Então, faz as suas escolhas, né? O que mais vai dizer qual é a sua identidade? Os seus valores. O que você dá valor? O que é importante para você? Lembrando, o que você investir mais seu tempo tem a ver com seus valores. Isso, obrigada, Esther. O que é que você... Agora relembre quem você é todos os dias. Qual é a sua bandeira? O que você quer fazer? Qual o seu sonho? E você vai lembrar da sua identidade. Quando você lembrar e souber que você em Cristo, você tem valor, que você é amado infinitamente. Não importa o que você faça, você vai ser sempre amado, tá? As suas crenças limitadoras de que você não é bom o suficiente, dissipam, porque tá baseado no Rei dos Reis, em Deus, entendeu? Então, não esquece. Seu valor, a sua identidade vai ficar bem clara a partir do momento que você começar a receber esse amor de Deus, que às vezes é difícil a gente receber amor. Às vezes a gente dá amor, mas não sabe receber, né? Então, receber esse amor de Deus, essa recepção de Deus, essa escolha que Deus fez para nós, e também começar a se encontrar nele, né? Buscar, ficar curioso. Às vezes você precisa fazer aulas de violão, artes, coisas diferentes,
Para você ver se você gosta também. Às vezes você não encontra a sua identidade porque também você não teve coragem de ir atrás de descobrir coisas novas. A palavra coragem vem a palavra coração vem da palavra coragem. Que quer dizer, a palavra coragem significa fazer algo de todo o coração. Então, a gente precisa começar a fazer as coisas de todo o coração.